3, 2, 1. Gravando. Começando mais um episódio do Contra a Cultura, o Evangelho clama pelo diferente. Um tchauzinho aí para você que nos assiste através das redes sociais, aí do Hiperlinkados, através aí do Código Aberto, Conexão Jovem, Rádio Novo Tempo. A você que nos ouve também através da Rádio Novo Tempo para todo o Brasil e a você que também nos acompanha aqui através do nosso podcast. novotempo.com/contracultura, lá também você tem acesso a todos os nossos episódios, conteúdos, enfim, vários meios, várias plataformas para você não perder o Contra a Cultura, o Evangelho clama pelo diferente. Estamos chegando aí à marca de 100 mil downloads já, mais de um ano e meio de Contra a Cultura e a galera aí espalhando, compartilhando, ouvindo e aprendendo aqui juntamente conosco, tirando lições fantásticas do livro que deveria ser o mais lido do mundo. Acho que é o livro que mais vendido, mais lido, não sei, né? Mas é a Bíblia, a Palavra de Deus. E eu não estou só, aliás, estúdio cheio aqui, que você que está nos acompanhando através do nosso vídeo aqui, você tá vendo que tem mais gente, Vamos apresentar. O de sempre, mas não menos importante, Isaac Rezende. Eu sou menos importante. Não. No reino de Deus, eu sou menos importante. Nessa ótica do reino. Que é porque o menos importante é o mais importante. Então eu sou menos importante. Faço questão de enfatizar isso. Tudo bem, Isaac? Belezinha, vamos lá. Então tá bom. Maiara. E aí, Bia, tudo bem? Beleza? Beleza. Você com esse microfone eu estou assim, exclusivo. me sentindo bem amigos do Contra a Cultura. Microfone tipo Galvão Bueno, eu estou né? me sentindo o próprio Galvão. Então tá bom. E hoje nós temos visita, né, Maiara? Então apresenta aqui pra seja gente. Bem-vindo. Sua presença é um prazer. Nós estamos aqui, né, com o meu amigo Matheus Vasconcelos. Ele é mineiro de Belo Horizonte. Opa, sou. E ele está aqui residindo em São Paulo porque ele é aluno do curso de teologia, né, na Universidade Unasp, em Engenheiro Coelho. E vai passar aí uns momentos bons com a gente aqui, compartilhando o que ele aprende lá, né? Isso aí, parafraseando um professor nosso, né? Agora 2/8 aspirante a teólogo, né? Legal, muito bom, Matheus. Que legal que você está aqui com a gente. Opa, essa semana e semana que vem, então, você está aqui junto com o time do Contra a Cultura. É um prazer pra gente, Vai viu? ser muito bom aí aprender um pouco, né? Com vocês aí. O time é muito forte. A gente só aprende compartilhando. Coisa boa, isso aí. boa. Então tá Tamo bom. junto. A nossa temporada se chama Mordomia 360 graus. Hoje, terceiro episódio dessa nossa série de 13 episódios. Mamon com açúcar. Gosto. Eu gosto também. Eu prefiro com mel, mas com açúcar também dá pra encarar legal. Mamon com açúcar. Esse é o tema de hoje aqui do nosso terceiro episódio. Mas note a ênfase. Mamon. Mamon com açúcar. O que a gente vai estudar hoje, hein, galera? Hoje a gente vai continuar aí a nossa minissérie dentro da macrosérie, né, que a gente tá tendo aqui. A gente começou falando aí sobre essa questão do materialismo, como ele afeta a vida não só do cristão, mas em geral da humanidade, como é que essa é uma luta de todos nós, né? Essa coisa de gerenciar recursos ou de captar recursos, de ficar acumulando, essa busca pela riqueza, não só financeira, mas de tudo quanto é tipo de recurso, status, posição, é uma luta constante, e como ela muitas vezes vai se colocando, né, no lugar de Deus. Quando ela assume um valor absoluto na nossa vida, ela acaba se tornando um ídolo, e a Bíblia condena todo tipo de idolatria. Hoje, especificamente, no terceiro episódio, a gente vai agora falar um pouco sobre essa questão de Mamon, que na Bíblia é descrito como essa coisa do acúmulo de riquezas, né? E nesse episódio a gente vai contrapor isso com um modelo divino de serviço, de vida, de exemplo, e como a gente pode começar aí a extrair certas lições, que no próximo episódio a gente vai aprofundar um pouco mais e aplicar isso na nossa vida pra gente poder se desligar do materialismo. Aliás, a gente vem ali numa linha de raciocínio, né, Maiara? No primeiro e segundo episódio, a gente tratou mais ou menos sobre o quê? Então, nos dois primeiros episódios, nós tratamos sobre o que é realmente ser mordomo, que é você ser um servo, você ser um administrador, e nós vimos que isso aí foi algo que Deus já criou a humanidade para ser mesmo, porque o ser humano, ele vivendo dessa forma, ele seria uma continuidade de Deus na Terra. Então isso é viver para a honra e glória de Deus, você ser uma continuidade dele. Então a vida do ser humano, ele seria abençoado para abençoar.
Então essa era a estratégia, né, criada por Deus na perfeição ali do Éden. Porém, nós vimos no segundo episódio que houve um desvio de rota, e esse desvio de rota, ao invés de colocar o ser humano como um servo de Deus, agora o ser humano ele é servo de si mesmo, e aí ele vai ter um estilo de vida que irá levá-lo a todo custo a satisfazer a si próprio, custe o que custar. Aí a gente chama o pecado pelo nome, que é egoísmo, né? O Egoísmo. primeiro episódio Em Busca de Identidade, hoje Mamon com Açúcar. Agora, Mamon, né? É um deus? Onde a gente encontra isso na Bíblia? De onde surgiu essa questão assim, né? Ou você serve a Deus ou você serve Mamon. O que é isso, hein? Então, na verdade, a palavra mamon, ela é utilizada para designar alguns aspectos relacionados a riquezas ou propriedades, né? Dentro do conceito que muitas vezes nós encontramos em uma tradução bíblica especificamente, a Revista Corrigida, Almeida Revista Corrigida, é utilizada a palavra mamon, especificamente. E o que dá a entender é que tem ali como que eu posso dizer? Uma comparação, né? Sim. Mamon, Deus, né? Não dá para servir a Mamon, não dá para servir a Deus, e aí a gente entende que pode ser uma divindade, alguma coisa assim, mas o que é bem esclarecido é que é somente a utilização de uma palavra, não é uma divindade, é apenas uma representação de algo que toma o lugar de Deus através do acúmulo de riquezas ou propriedades ou coisas afins. Então, como Mamon Jesus- pode ser entendido como riqueza, dinheiro. Exato. É como se Jesus estivesse utilizando de uma palavra que já faz parte do vocabulário hebreu, Sim. né? Sim, Hebreu, né? porque a Hebraico, origem dela, inclusive, é aramaica. aramaica. Então ele está utilizando isso e elevando essa palavra, usando ela para descrever justamente a atitude do ser humano de divinizar os recursos, o acúmulo de recursos, né? Exato. É que, na verdade, olhando por esse ângulo aqui, com todas essas informações, eu acho que Mamon, ele é a mais profunda representação do egoísmo humano, né? É a materialização desse egoísmo, dessa vontade de viver para satisfazer a si próprio. Então, o ídolo realmente ali é o próprio eu que está sendo materializado em forma de Mamon. Então, por mais que Mamon não seja uma divindade, é só uma palavra que descreve alguma coisa, se eu tenho a mim mesmo como um ídolo, Mamon vai se tornar um ídolo porque ele vai ser o responsável, digamos assim, por suprir as minhas mais profundas necessidades. Não necessidades, mas os meus mais profundos desejos, aquilo que eu acho que eu realmente preciso. Entendi. Bom, e como que a gente, já falando de prática, né, logo de começo aqui do episódio, como é que você falou de ídolo, né, Mayara? Que a gente acaba materializando esse mamon em coisas e acaba adorando essas coisas. Mas como é isso mesmo no nosso dia a dia? O que é dinheiro? Quando a gente fala de dinheiro especificamente, dinheiro ele é um símbolo, certo? Então, você pega ali uma nota de 10 reais. Esse papel, ele vale 10 reais? O papel em si, impresso ali, ele é um papel impresso. Só. Entendeu? Agora, ele significa algo, ele é uma garantia de que aquilo ali vale determinado valor. Isso é acordado num governo, você tem toda uma política dando lastro para isso. O que é o lastro? É a garantia de que aquilo ali vai ser cumprido. Por que o papel entra na sociedade? De forma bem resumida, a gente vivia de trocas, né? De escambos, de eu produzo batata, você produz arroz, eu não vou comer só batata e você não vai comer só arroz, me dá metade do seu arroz, eu te dou metade das minhas batatas. E assim a gente come arroz com batata dos dois. E foi assim por muito tempo, só que vai se tornando difícil, quanto mais a terra vai crescendo, vai se desenvolvendo e tal, até que, né, começaram a desenvolver esses valores. Começou com tabuletas de gesso e tal, e enfim, né, é bem interessante você estudar a história de tudo isso. Mas o dinheiro, ele nada mais é do que um símbolo atrelado a um valor de troca. Então, eu te ofereço, por exemplo, um serviço, e aí eu calculo o tanto de tempo que eu estou despendendo para isso, o tanto de tempo que eu levei estudando, me aprimorando para fazer aquilo ali, o esforço tal, mais os gastos, tudo mais. Dentro disso, eu calculei que vale X reais. Então, você vai me dar aquela nota ali, ou depositar isso na minha conta, que hoje em dia você nem trabalha mais com dinheiro, né? Você trabalha com valores virtuais. E aquilo ali vai significar algo que eu posso trocar por um bem, né, por um carro, por 10 pãezinhos de sal, que valem hoje um carro, né? Enfim. O dinheiro, então, é um negócio bom ou é ruim? Ele é maravilhoso. Já pensou se a gente tivesse que carregar batata para cada... Entendeu? Eu quero comprar um carro. Aí todo mês você tem que ir lá na concessionária levar um caminhão de batata. Só que você não tem um caminhão, por isso que você quer um carro. Então como é que você vai levar tanta batata assim? Então o dinheiro em si, ele é maravilhoso. Ele é uma bênção que, com o intelecto dado por Deus, a humanidade desenvolveu. Agora, por que aqui Deus está falando, Jesus está falando, e por incrível que pareça, né? Dinheiro é um dos assuntos que Jesus mais tratou
nos seus sermões. Ele fala o tempo todo de dinheiro, a gente está falando aqui de Valor, né? riquezas, né, de bens e de posses e tal. Porque a única divindade que pode bater, divindade entre aspas aqui, né, Sim. frise-se para quem só tá ouvindo a gente, a única divindade que consegue bater de frente com Deus é o Mamon. dinheiro. É o dinheiro. Entendeu? Porque, cara, ele é a única coisa que consegue absorver a nossa devoção tanto ou mais que o próprio Deus. E até aproveitando, esse é o conceito propriamente dito de idolatria. Isso. Que muitas vezes, até no meio religioso, a gente atribui a idolatria apenas à adoração a outras divindades que não Deus verdadeiro. Né? Adoro bolo. Não pode adorar só a Deus. Só que tudo aquilo que na sua vida ele vai criar um papel substitutivo que vai corromper o propósito original de Deus para sua vida é idolatria. Aliás, isso está em mandamento, primeiro mandamento, né? Exato. Sim. Não Exato. terás outros deuses. Diante de mim. E é o que a gente... Às vezes o nosso Deus é a gente mesmo, né? Mas qual foi a proposta que Lúcifer fez? Seja você mesmo o seu próprio Deus. Viva para a sua satisfação. Então, qual que é a raiz da idolatria? É aquilo que absorve toda a minha devoção. Então, você perguntou assim, de forma prática, como é que a gente adora o dinheiro? Falar em devoção. Qual que é a grande motivação? Qual o grande motivo pela qual eu acordo todos os dias? Entendeu? Quais são os motivos que me levam, por exemplo, a deixar minha família em casa e chegar tarde da noite para trabalhar um pouco mais, para acumular tal coisa, ou para, às vezes, abrir mão da minha ética, daquilo que eu acredito, dos meus valores no trabalho, para conseguir uma vaga a mais, para conseguir um pouco mais de salário. Não sei, ela pode se manifestar de diversas formas, mas você precisa entender, os meus valores, a minha devoção a Deus, ela está sendo substituída, ela está sendo corrompida, né, como o Matheus falou. Então, é uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado, porque no fim, a gente comentou isso nos episódios anteriores, a gente pensa muito no aqui e no agora, né? E até, inclusive, assim, né, não sei se a gente vai entrar nisso ainda na série, né? Tá muito no começo aqui para antecipar isso ou não. Mas se você for parar para pensar, o sábado, como mandamento de Deus, ele é o maior de todos os antídotos, tirando a cruz, ele é o maior de todos os antídotos anticapitalista, anti-mamon. Porque ele tá te falando assim, olha, o valor do homem não se resume àquilo que ele produz, àquilo que ele possui, àquilo que desenvolve, àquilo que ele acumula. Mas o valor dele está em Deus, a confiança dele está em Deus. Então o que é o sábado, no fim das contas? E a gente guarda o sábado tão mal guardado, porque a gente usa o sábado como mamon, porque a gente usa o sábado como moeda de troca para barganhar com Deus por um outro tipo de bem, seja saúde, seja salvação, seja o que for. Não, o sábado é simplesmente você virar para Deus e falar assim, Deus, eu reconheço que não é o valor do meu braço que vai me trazer prosperidade, felicidade, desenvolvimento, mas é a confiança em Ti. Então eu sei que se eu ficar 24 horas sem utilizar a minha força e a minha capacidade, o Senhor vai continuar me suprindo. E quando a gente entende isso, a nossa devoção passa para o lugar certo, que é Deus. De falar assim, Deus, eu entendo que o Senhor é criador de tudo, o Senhor, né? E mesmo a minha força, o meu trabalho, a minha capacidade é um presente teu, tudo é teu. Então, enquanto a gente vai desenvolvendo esse raciocínio, a nossa devoção vai se alinhando com o lugar certo, né? Aí eu consigo enxergar a mordomia como 360 graus. Perfeito. Porque se tudo vem de Deus, nada é meu. Então a minha obrigação é devolver para ele, porque é tudo dele. E esse conceito ele se encaixa muito bem nos princípios que foram abordados nas lições anteriores, a questão do sábado propriamente dito, né? Porque o homem ele foi criado para refletir a imagem de Deus, né? E o que é interessante é que o homem, lá na criação, né, quando Deus fala para o homem cultivar, lavrar, enfim, dele criar de subjugar a terra, ele coloca que o homem reina em 6 dias. E no 7º quem reina é Deus. Então o homem ele reina, o homem ele assume esse papel de mordomo justamente porque Deus ele é o chefe supremo. Né? Então, a partir desse princípio, realmente dá para compreender um pouco melhor essa questão da mordomia na prática e a quem nós devemos estar submissos e submetendo a nossa devoção em tudo aquilo que nos é confiado. Agora, em pleno século XXI, num auge assim absurdo de capitalismo, onde a gente vive numa sociedade onde a propaganda reina, onde você é muitas vezes persuadido ali e você precisa daquilo para ser melhor ou para ser mais feliz, a gente prega a felicidade. Hoje os produtos não são, né, um refrigerante não é vendido, o que é vendido é felicidade, né? Um seguro não é um seguro é credibilidade. Isso que você está falando é tão interessante porque eu tenho uma célula de estudo da Bíblia toda segunda-feira. E há um tempo atrás eu comentei nessa célula que
Célula seria um pequeno Um pequeno grupo? grupo, porque Já como tava pensando assim... como a gente tem ouvintes diversos, né? Pequeno grupo para quem é adventista, célula para quem não é adventista, né? E eu mostrei para o pessoal lá 3 comerciais de televisão e o que esses comerciais despertam. Então eu peguei um comercial de um banco muito conhecido e a mensagem que ele estava passando era uma mensagem assim que você ouvia, você chorava de assistir e de ouvir. Eu peguei o comercial de uma empresa de cosméticos aí também muito conhecida, que mostrou que se você der um produto deles, você pode reconciliar uma família que está prestes a se separar. E eu peguei uma outra propaganda também que eu achei assim muito interessante com essa mensagem assim apelativa, né, de que não, no próximo ano tudo pode ser melhor, porque, entendeu? Mas assim, Ficou emocional, né? qual que é o propósito do banco? Vender. Fazer com que você abra a sua continha. Qual que é o propósito da empresa Continha. de cosméticos? Vender o perfume, o creme, enfim. Então, assim, mas é o que você está falando. Hoje não é um produto só que está sendo vendido. É felicidade, é esperança, é conceito, reconciliação. é valor, né? Exatamente. Por isso que, né, o Isaac comentou isso em off essa semana comigo. Desculpa. É um escândalo quando a gente sim. entende o que de fato o reino prega. Uhum. E aí a gente fala, não, mas Senhor, olha o mundo que eu tô vivendo, entendeu? Eu preciso comprar, não tem como eu... A gente não tá dizendo assim, então vocês estão falando pra eu viver no mato e plantar e não usar mais o dinheiro. Não é isso. Mas assim, escandaliza a gente, né? É um negócio que, tipo, não, o seu dinheiro é pra abençoar, o seu dinheiro é pra compartilhar. E eu ouvi recentemente de um bilionário brasileiro, ele postou um vídeo. Enfim, não estou defendendo, mas eu achei muito interessante a atitude dele. Ele falou assim, quanto mais você tem, você está acumulando, você é empresário, quero falar para você. Começa a pegar notas de R$50 e quando você estiver no centro da sua cidade, deixa no para-brisa de um carro e sai, deixa lá. Começa a compartilhar dinheiro com quem você não conhece mesmo. Não tem vínculo nenhum, deixa lá. E aí, ele tá falando assim, pratique essa doação, faça isso. Até como forma de desapego, né? Forma de desapego, exatamente. Mas você comentou da felicidade, né? O conceito de felicidade, por exemplo, nos dias de Jesus, era muito parecido com o nosso conceito. Quem tem saúde, quem tem dinheiro, a gente vê isso lá na época. Aí quando Jesus vai pregar o Sermão da Montanha, que é o primeiro sermão, ele vai falar sobre o quê para aquele povo? Para aquela multidão que tá lá? Sobre felicidade. Por isso que ele fala de bem-aventurança. E aí, ele é completamente contracultural. Porque o estilo de felicidade que ele coloca ali é uma felicidade ultra circunstância e que ela existe porque você é objeto do amor de Deus, ponto. Não é porque você tem, é porque você é o objeto do amor de Dedeus. E por ser objeto do amor de Deus, agora você vai buscar amar como Deus ama. E aí ele vai descrever ali quais são as características do amor de Deus nas 9 bem-aventuranças que aparecem ali em Mateus 5. Eu quero chamar a gente agora para Mateus capítulo 19. Aqui tem uma história muito conhecida no meio cristão, aqui no verso 16 em diante, que é a história do jovem rico, né? A história do jovem rico é um modelo clássico aqui de como alguém que teve que fazer uma escolha, ou Cristo ou Mamon, né? Então diz assim, verso 16 do capítulo 19 de Mateus: E eis que alguém aproximando-se perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres por entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? E Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e ame o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso eu já venho observando, o que mais me falta? Disse-lhe Jesus: Se queres ser o quê? Perfeito. Vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e siga-me. Tendo, porém, o jovem ouvido essas palavras, retirou-se o quê? Triste, por ser dono de muitas mamonidades. Né? Muitas propriedades. Então aqui a gente encontra a chave para a salvação, que é vender tudo que você tem e dar para os pobres, certo? Opa. Não, mas ele está falando aqui que se eu quiser ser perfeito, eu tenho que vender tudo que eu tenho e dar para os pobres. Aqui a questão do jovem rico é que ele podia até guardar os mandamentos e tal, mas ele achava que obras que iria salvar, né? Mas estava faltando uma coisa. Na verdade, o jovem rico, você falou certinho, ele guardava. Só mas que ele não obedecia. Lei não se guarda, a lei se cumpre. Existe diferença entre guardar a lei e cumprir a lei. E o que é interessante é que, aparentemente, Jesus ele meio que dá a solução para a pergunta, né, dele.
Que o jovem rico ele chega e pergunta assim, ó, o que eu tenho que fazer? Né? Aquela coisa assim, ó, qual favor que eu tenho que fazer para Deus? De novo, esse pensamento já é o pensamento ultracapitalista mamoniano. Sim. Né? O que eu preciso dar em troca para ter X coisa. E Jesus ele responde a pergunta que o jovem rico Sim. fez. Ele Vai. fala, vai e vende. Uhum. Vai e se liberta disso, filho. Vende o que você tem. E aí você vai ter tesouros no céu. Deixa desprendido. E às vezes nós temos a sensação... tem um outro texto aqui, um outro texto da Bíblia que o próprio Jesus ele fala, né? Onde está o seu tesouro, ali estará o vosso coração. Aqui no Jovem Rico a gente vê uma evidência muito clara desse texto. Porque Jesus queria ver, né, na verdade, onde estava o coração. Porque as riquezas do jovem rico, se ele estivesse disposto a seguir realmente a Cristo, as riquezas dele seriam uma bênção para o ministério, para a obra de Deus. Né? Nós temos vários exemplos na Bíblia de personagens que eram ricos e que usaram a sua riqueza para abençoarem. Inclusive, o problema aqui do jovem rico é o dinheiro? Não, é o dinheiro exaltado a um lugar de total devoção dele. Porque quando Jesus pede para ele abrir mão de algo, ele fica triste. Agora, eu te pergunto, um rapaz que cumpre toda a lei, por que ele não consegue amar seu semelhante? De fato, ele não cumpria toda a lei. Porque a lei que ele mesmo falou é, ama teu próximo como a ti mesmo. Amar o teu próximo como a ti mesmo é querer para o outro a mesma coisa que você quer para você. Só que esse jovem ele desenvolveu um valor de acumular riqueza e não de administrá-las. Então, se ele realmente amasse o outro como a si mesmo, tudo que é dele seria dos outros também. Esse é o cumprimento da lei. Então, de fato, ele não obedecia a lei, ele só guardava, bem guardado. Então, a gente confunde muito essa questão de que guardar a lei é cumprir sua parte negativa. Então, tipo assim, eu não mato, mas eu também não faço questão de fazer ninguém viver. Entendeu? Então, eu tenho recursos para salvar vidas, mas eu não salvo. Diante de Deus, isso é quebrar o mandamento. O princípio que a lei existe para poder cumprir, né? Ela não se cumpre. Agora, o interessante aqui, o pastor Tim Keller, que a gente já recomendou alguns livros dele aqui, ele tem um livro chamado A Cruz do Rei, e ele faz uma reflexão muito interessante aqui que a gente muitas vezes não percebe, né? Ele fala assim, existe nessa história dois jovens ricos, né? Você tem um jovem rico clássico Jovem ali, rico. né? Agora, Jesus era jovem? Sim. Tinha 30 e poucos anos, né? Ele era rico? Sim. Sim, porque ele é o dono do universo, né? E quando ele diz assim, olha, jovem, pega tudo que você tem e dê para os outros, o que ele tá falando? Ele tá falando assim, faça o que eu estou prestes a fazer. E aí a gente vem aqui para Filipenses no capítulo 2, né? Que eu acho que é o texto excelente aqui pra gente iniciar essa reflexão pro próximo episódio, né? Uhum. Pode ler aí o Maiara, o verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Olha só. Quer que eu vá até mais? Não, é isso mesmo. Então você vê aqui, até aqui no verso 6, né, ele fala, não teve como usurpação ser igual a Deus. Ser igual a Deus para Jesus era usurpar o lugar de Deus? Não. Era. Porque ele era Deus. Mas ele falou assim, isso não é motivo para soberba. A gente já falou sobre soberba nos outros Exato. episódios. Não é concupiscência da carne, concupiscência soberba da vida. Ele falou assim, não é algo que eu deveria se orgulhar. Pelo contrário, eu vou abrir mão disso e vou assumir a forma mais humilhante. Cara, a coisa mais humilhante para Deus é ser humano. E ele assume isso. Por quê? Porque ele fala assim, tudo que eu tenho está à disposição da humanidade. Então ele está falando pra gente, seja apenas aquilo que eu estou criando vocês para ser. Que é a minha imagem e o quê, Maiara? E semelhança. Semelhança. É para você simplesmente continuar aquilo que eu já iniciei. O chamado, então, é pra gente sermos todos jovens ricos. E você trazendo essa comparação entre os dois jovens Sim. ricos, nos traz amplamente uma visão 360 graus do que é verdadeiramente Jesus é esse mordomo mordomia, perfeito, né? Porque o problema, gente, mais uma vez, eu acho que a gente vai falar isso até o 13º episódio, não é o dinheiro, não são os bens, mas onde está o seu coração. A quem pertence a tua devoção, né? Exatamente, eu acho que essa é a maior lição, Mateus. Às vezes nós temos essa tendência de ver as pessoas que têm um poder aquisitivo maior e de colocarmos só elas nessa situação, né? De amantes do dinheiro. Mas tem pessoas pobres e que têm uma devoção muito maior pelo dinheiro do que muitos que são ricos.
né? Tem apego, um apego, uma busca e diante de uma situação que eles têm muito menos. E eles também têm a forma deles de poderem abençoar, caso Sim. eles estejam dispostos a se colocarem, né, de forma submissa à vontade de Deus. E Uhum. um outro detalhe que é interessante é que Jesus ele vem mostrar justamente que o reino de Deus ele vem contrariando todas as expectativas humanas. Por quê? Qual que é o conceito humano de sucesso e de felicidade? E de alguém que é bem-sucedido? Acúmulo. Acúmulo, aquele que é maior, né? E aí Jesus vem e fala assim, ó, o menor no reino do céu é o maior entre os homens. Aquele que mais serve é o maior. Jesus é contra a cultura, né, minha gente? E nós vamos continuar com esse pensamento, vamos continuar falando aí sobre mordomia e trazendo para você uma visão ampla do que é ser mordomo no reino de Deus no episódio que vem. Aliás, Isso vamos aí. continuar aí com um pensamento que surgiu no episódio passado, que é sobre mundanismo. É. Vamos aprofundar Agora a gente vai essa pegar o questão. episódio 2 e o 3 e vamos aplicar isso na vida do cristão. Muito massa, tá certo. Matheus, então até semana que vem. Opa, Tamo junto. estaremos aí. Maiara, valeu, viu? Valeu, Bia. Até semana que vem, Até Isaac. semana que Até vem. semana Até lá. que vem. Obrigada a você pelo teu carinho, pela tua audiência aqui no Contra a Cultura. E ó, compartilha aí com os amigos, tá? Continue com a gente. Um beijo, até semana que vem.